Salve Futuro Milionário, beleza? Aqui quem fala é o Matheus e eu venho te convidar a conhecer o meu canal, Príncipe das Criptos. Lá eu falo sobre criptomoedas, NFT, DeFi e jogos como Axie Infinity, de uma maneira simples e fácil. Gostou da ideia? É só clicar no primeiro link da descrição. Show aqui. Você falou de fundo imobiliário, por exemplo, e muita gente adora fundo imobiliário porque a maior parte dos fundos dão um pagamento mensal, né? O pessoal adora isso, é uma fonte de renda nova, que eles pegam ou para gastar ou para reinvestir nos próprios fundos ou em outros ativos. E o Breno falou que prefere ativos de crescimento, ligados à sua idade também. Mas eu prefiro ativos de crescimento porque eu acho, por exemplo, e é difícil ir contra esse raciocínio, que o Mark Zuckerberg é um cara que aloca capital melhor do que eu. E o Facebook é uma empresa que não paga dividendos. A pessoa fala, mas por que eu vou investir numa empresa que não paga dividendos? Veja bem. Você acha que ele aloca ou que ele não aloca? Aloca, melhor o capital. Porque ele é bilionário, pô. Se eu fosse mais esperto que ele, por que eu não sou mais rico do que ele, entendeu? Tudo bem que ele não comprou Bitcoin no valor que eu comprei. Né? Mas, em todo caso, se ele me der dividendos do Facebook, eu vou pegar aquele dinheiro e não vou investir tão bem quanto ele lá dentro está investindo. Então, não me importa que a Amazon não pague dividendos, que o Facebook não pague dividendos, ou que as startups que a gente coloca no portfólio não paguem dividendos. Porque eu sei que elas vão investir esse capital muitas vezes melhor do que eu faria sozinho. E por isso que eu não gosto tanto de fundo imobiliário hoje. Porque fundo imobiliário ele tem uma dificuldade para crescer, porque ele é obrigado a distribuir quase todo o resultado dele. Sobra 5% na mão dele. Como é que você faz com 5% para crescer? E toda hora para crescer, o cara tem que captar mais dinheiro no mercado via subscrição. E falando sobre, não sei se o investimento de crescimento entra nisso, e já entrando na pauta do empreendedorismo, eu, por exemplo, e nas minhas empresas hoje, a gente não tira nada de lá. Não tira nada. Que a gente cresce, ganha, a gente reinveste na empresa. E hoje em dia, inclusive, pensando no potencial das minhas empresas, sabendo que eu posso fazer elas crescerem, eu quero investir ainda mais dinheiro. Não só o que elas deram de lucro, eu quero aportar mais dinheiro das outras coisas que eu ganho. Então, isso também é um investimento. Sim. Eu até ia entrar nessa pauta, que é a seguinte. Uma vez, eu não lembro quem falou isso, mas quando a Selic estava nos idos de 2015, 2016, em mais de 14%, em 14,25%. Teve gente falando, com essa taxa de juros, é para o brasileiro não fazer mais nada em termos de empreendedorismo, né? Você vai correr risco, ao invés de emprestar para o governo para ganhar juros tão gordos. Esse é o paradoxo. Pois é. E aí eu ia perguntar, pensando em atividade empreendedora, com essa taxa tão alta, você está pensando em investir mais nas suas empresas, mesmo podendo ganhar um dinheirinho em renda fixa ali, tranquilo? Com certeza. Mesmo com incerteza eleitoral? E se o Lula proibir os vibradores no Brasil? Será que ele é capaz de fazer isso? Não. Safado. Ele não, ele deve usar vibradores. Aquelas... Não, mas eu acho que as minhas empresas têm alto potencial de crescimento e quanto mais... Muito mais do que a taxa de juros. Muito maior, não, sem dúvida alguma. Por isso que eu vou reinvestir meu dinheiro nela, inclusive. Mas você entende que várias pessoas podem ter uma opinião diferente quanto a isso, né? Sim. Porque os seus negócios são baseados, ainda que físicos, em internet. E eles têm um potencial de crescimento muito grande por conta disso. Agora pensa no cara que é dono da padaria. Que ele estava pensando em abrir uma nova unidade para ter um retorno de mais ou menos uma margem líquida ali de, sei lá, 10%. Aí ele vê uma chance de investir na Selic para ganhar quase isso, sem ter que abrir nada, sem ter que contratar mais pessoas, com candidatos falando que vão rever a reforma trabalhista, por exemplo. Sim, muito menos risco. Pois é, e essa é uma das coisas que aumenta a nossa preferência temporal. Quanto mais incerteza do futuro, mais propenso você fica a ser imediatista, e já tivemos exemplos no Brasil onde o imediatismo chegava ao dia. O cara ia no final do dia fazer a fila para deixar o dinheiro no overnight, e no outro dia tirava o dinheiro. Então, era dia a dia, e ninguém pensava no longo prazo. Então, quanto menos incerteza, mais pensamento de longo prazo a gente tem, e maiores tendem a ser os retornos no final das contas, né? Total. Cara, eu concordo muito com a visão de vocês sobre, você falou, fundo imobiliário e tal, eu prefiro ativo de crescimento. Eu também prefiro ativo de crescimento. É que eu acho que existe um pouco do que eu estou fazendo, e que é diferente da minha preferência, porque eu já estou alocado em ativo de crescimento. Né? E é onde está o meu maior capital. Sim, mais uma vez o grupo primo em questão. Exato. E até excluindo o grupo primo é onde está o meu maior capital também. Então, assim, o que eu acho interessante, o Perini falou uma coisa no começo do episódio aqui sobre olhar para os mercados onde você tem menos... como é o nome que você usou? São menos eficientes, né? Mercados menos eficientes. Então, assim, por isso que o que eu mais gosto são empresas de growth e mercados menos eficientes. Por quê? Você tem menos gente arbitrando. Cara, quando você olha para um Itaú, você tem
um monte de analista grande fazendo valuation do negócio. Né? Quando você olha para uma empresa pequena, você tem muito pouca gente olhando, porque um analista nem pode fazer esse papel, já que se ele falar, cara, os fundos que seguem ele nem podem alocar se não comprarem a empresa inteira. Então aqui é onde eu acho que tem as maiores oportunidades. O problema não é um jogo para qualquer um, porque é um jogo onde você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa ter experiência, porque senão você pode também pagar muito caro. Né? Então é o que eu mais gosto, né? O mercado de empresa de crescimento. Só que o paradoxo aqui é que essas empresas foram as mais afetadas com a alta da taxa de juros. Porque como essas empresas em geral não geram caixa hoje, elas vão gerar caixa no futuro, como que a gente chega no valuation? Como a gente chega num preço de uma empresa? A gente vai pegar o fluxo de caixa que essa empresa vai gerar hoje, no ano que vem, no outro ano, no outro ano, no outro ano. Então o maior resultado de uma empresa de crescimento está no futuro, porque ele ainda não aconteceu. Então eu vou ter que pegar todo esse resultado que ela vai gerar no futuro e eu preciso ver quanto que vale R$1.000 daqui a 5 anos. Quanto que vale R$1.000 daqui a 6 anos. Quanto mais para frente, menos isso vale, porque a taxa de juros está alta. Então o custo do dinheiro está alto. Quando o custo do dinheiro está alto, é o que você falou, eu vou abrir menos padaria, eu vou investir menos, né? Em empreendedorismo. Então essas empresas foram as que mais sofreram. Tá? Então assim, é realmente o que eu mais gosto de fazer. E quando a gente olha para negócios, acho que a gente tem que ter uma lógica, né, de investimento, onde a gente tem que olhar para uma métrica. Né? O ROI é uma métrica muito interessante para quem tem negócio. Poxa, quanto de retorno você consegue trazer ao acionista, que geralmente é você quando você tem um próprio negócio? O retorno geralmente é lucro líquido sobre patrimônio líquido. Então, quantos % de retorno você consegue gerar no seu negócio e comparar isso com o quanto rende uma renda fixa. Né? E eu acho que essa conta as pessoas não fazem. E o caso da padaria, isso aqui me traz uma reflexão do porquê na minha tese eu gosto de negócios de alta margem. Cara, eu só invisto em negócio de alta margem.